Fala pessoal, hoje eu quero falar com você sobre um problema muito sério, que é a inflamação crônica. Ele é muito sério porque muita gente está com o corpo totalmente inflamado e nem tem ideia disso. E como você pode saber se o seu corpo está inflamado? Existem alguns exames simples que você pode solicitar para o seu médico que mostram realmente se o seu corpo está inflamado ou não. E a inflamação crônica é um problema muito grave porque está associada a diversas doenças. Está associada às doenças neurodegenerativas como a demência de Alzheimer, associada ao Parkinson, associada à arteriosclerose, que é a formação de placa nas nossas artérias, associada às inflamações articulares, artroses, artrites, doenças autoimunes, associada à osteoporose e associadas também a câncer. Então tem uma enormidade de doenças que estão associadas à inflamação e muita gente não tem nem ideia como está seu nível de inflamação no organismo. Eu sou o Dr. Gabriel Zini. Se você não está inscrito ainda no meu canal, eu vou pedir para você se inscrever e clicar do lado ativar a notificação, porque só assim você vai ficar sabendo de quando a gente lançar vídeos novos que você vai utilizar para melhorar a sua saúde. Eu sou médico, especialista em ortopedia, especialista também em medicina do esporte, fiz uma pós-graduação em nutrologia e recebo muitos pacientes com dores articulares no meu consultório. E geralmente esses pacientes nunca mediram o seu grau de inflamação. E quando eu peço um exame de sangue, eu vejo que eles estão altamente inflamados. Isso prejudica diretamente a saúde deles geral e a saúde articular também favorece a degeneração articular. E existem muitas coisas, sem ser medicamentos, que você pode fazer para diminuir a sua inflamação. Então eu vou deixar um link aqui em cima ou aqui embaixo no e-book que eu fiz para ajudar você a se livrar das dores articulares, que mostra como fazer uma dieta anti-inflamatória, quais suplementos são interessantes para diminuir a sua inflamação, como melhorar o seu sono para diminuir sua inflamação. Mas hoje a gente vai conversar sobre 4 exames muito importantes que mostram o seu grau de inflamação, que você pode estar realmente com a inflamação crônica. E eu considero, geralmente, eu relaciono a inflamação com o armário com cupim. Muitas vezes você não sabe que o cupim está comendo seu armário e ele vai crescendo, crescendo, e quando você nota, o armário já está totalmente oco por dentro, não tem mais o que ser feito. E a inflamação é mais ou menos do mesmo jeito, você não tem nenhum sintoma importante, seu corpo está sempre inflamado, favorecendo a degeneração do seu cérebro, das suas artérias, formação de placas de arteriosclerose, e quando você percebe, muitas vezes é um evento grave, um infarto, um AVC, e você poderia detectar isso muito facilmente com o exame de sangue e já tomar as medidas cabíveis para evitar o crescimento dessa inflamação. O primeiro exame que eu quero falar com você aqui hoje, que eu acho muito interessante para ver como é que está o seu estado inflamatório, é a medida da insulina de jejum. A insulina é liberada pelo pâncreas sempre que a gente come, aumenta os níveis de glicose no nosso sangue depois da alimentação. Agora, se você está em jejum, era para você manter níveis mais baixos de insulina. E se mesmo em jejum, sem ingerir nenhum alimento, a sua insulina já está alta, isso está mostrando que você está com uma resistência insulínica no seu corpo. O seu corpo está resistente àquele hormônio e o seu pâncreas está tendo que produzir mais hormônio para dar conta, para diminuir os níveis de glicose na sua corrente sanguínea. E isso está associado à inflamação, processo inflamatório crônico, está associado à síndrome metabólica, hipertensão arterial, obesidade. Então, muito importante a insulina de jejum e não acreditar nos valores de referência. O valor de referência é uma média das pessoas que estão fazendo esse exame. Então, para você ter uma boa insulina de jejum, geralmente ela tem que estar abaixo de 5, porque se você está com a insulina de jejum acima de 5, provavelmente você já tem algum grau de resistência à sua insulina. O segundo exame que eu acho muito interessante para ver seu nível de inflamação é a hemoglobina glicosilada ou glicada. Hemoglobina é a substância que carrega oxigênio que fica nas nossas hemácias. E a gente sabe que a hemácia tem uma vida média de mais ou menos 3 meses. Então essa hemoglobina glicosilada vai mostrar como é que estão os seus níveis de açúcar mais ou menos nos últimos 3 meses. Então é um exame muito interessante, porque se a sua glicose está muito alta, isso associado com a temperatura do seu corpo faz uma glicação na hemoglobina, nessa proteína presente na hemácia, e faz essa hemoglobina não funcionar, não carregar oxigênio com eficiência. Isso é altamente inflamatório, a gente precisa de oxigênio no nosso corpo. Se não tem oxigênio, as suas células vão envelhecer mais rapidamente e vai ter uma degeneração do seu corpo. Uma hemoglobina glicosilada alta está associada à produção de produtos avançados de glicação, ou seja, essa glicose alta prejudicou algumas proteínas e esses produtos avançados de glicação são altamente inflamatórios, podendo ficar em várias áreas do seu corpo
piorando a inflamação naquele local. Eles podem se acumular nas articulações, nas artérias, no cérebro e geralmente danificando essas regiões onde eles estão localizados. O terceiro exame muito importante para a inflamação é a proteína C reativa ultrassensível. A proteína C reativa ela aumenta sempre que tem alguma inflamação, seja uma inflamação por um câncer, por uma trauma agudo ou uma doença crônica, ela sempre vai aumentar. Então, a proteína C reativa ultrassensível, quando ela está acima de 3, já mostra que você está com um fator de risco cardiovascular muito aumentado, ou seja, a sua chance de ter uma doença cardíaca ou um AVC está muito aumentada. Então, a gente sempre busca ter uma proteína C reativa ultrassensível menor do que 3, idealmente menor do que 2, para você estar com um risco mais baixo ainda. Então, esse exame também é muito importante para avaliar a sua inflamação. E o quarto exame que eu considero muito importante para avaliar a sua inflamação é a ferritina. Muitos profissionais de saúde acham que a ferritina é apenas um depósito de ferro, porque ela consegue acumular 5.000 moléculas de ferro. E só vai mostrar se você tem muito ferro ou não. Daí você chega, mostra que está com a ferritina alta, ele fala, não, tem que diminuir o consumo de ferro porque a sua ferritina está alta. Não é só isso. A ferritina também é um marcador muito importante de inflamação e, na verdade, só 5% dos casos de ferritina alta são por excesso de ferro. A maioria dos casos de ferritina alta são por inflamação. Ela aumenta quando você tem uma inflamação crônica no seu organismo, quando você tem uma infecção crônica, seja por uma bactéria ou por uns vírus. Se você tem uma doença autoimune, ela também aumenta e também aumenta muito em alguns tipos de câncer. Então fique ligado na ferritina, se ela estiver alta, pode ser, além do excesso de ferro, que é só a menor quantidade dos casos, só 5%, pode mostrar que você está com a inflamação crônica associada ao aumento de lesão hepática, lesão do seu fígado. Por quê? Porque a ferritina ela fica localizada no seu fígado, a maior quantidade dela está nas suas células do fígado. E quando tem uma lesão crônica, o seu fígado está tendo mais morte das células. E quando morre a célula, ele libera toda essa ferritina que começa a aumentar no seu sangue. Então, se você está com a ferritina elevada, sabe que você está com a maior chance de ter diversas doenças, como as doenças cardíacas, AVC e câncer. Então, você tem que baixar seu nível de ferritina e não adianta só você doar sangue. Com certeza, se você doar sangue, você vai baixar os seus níveis de ferritina. Mas o mais importante é achar por que a sua ferritina está elevada para você tratar a base, o que está causando essa elevação da ferritina e não só diminuir através de uma doação de sangue. Então, principalmente para quem já passou de 30 anos de idade, é muito importante avaliar o seu grau de inflamação. Porque se você está com a inflamação crônica, a chance de você fazer um terreno fértil para aparecer doenças é muito maior. E ninguém quer doença. Então você tem que baixar sempre a inflamação do seu organismo através da alimentação, estilo de vida, sono de qualidade, suplementação, para evitar que apareça alguma doença grave, limitante na sua saúde. Se você fez algum exame que mostrou que você está inflamado, eu quero que você me diga aqui nos comentários aqui embaixo, tá bom? Se gostou do vídeo, curte aí para a gente poder chegar a mais pessoas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço.